Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez para conversarmos sobre assuntos ligados à espiritualidade. O assunto de hoje é bem interessante. É por que somos ansiosos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma abertura na qual, pedindo a Deus que abençoe a todos vocês com muita luz, com muito amor, com muita harmonia, que uma grande vibração, que nós possamos ter uma sinergia muito grande, onde Deus, através da sua infinita bondade, do seu infinito amor, através do plano espiritual, possa nos abençoar. Agradecemos também essa casa maravilhosa, o reencontro, uma casa cheia de ternura, cheia de amor, com uma vibração extraordinária, onde o bem sempre é gerado para aqueles que procuram o seu atendimento. E assim nós iniciamos, então, porque nós somos ansiosos. A pergunta é, primeira, você é ansiosa? E você, meu amigo, é ansioso? Eu me pergunto, e eu sou ansioso? Claro, todos nós temos um certo grau de ansiedade. Uns têm mais, outros têm um pouco menos, mas todos temos. A ansiedade, ela não é só nos tempos atuais. Vamos verificar como é que era no tempo do Mestre, no tempo de Jesus, ou seja, 2000 anos atrás. Se nós procurarmos no texto bíblico, nas Sagradas Escrituras, nós encontraremos em Mateus, capítulo 6, versículo 26. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si próprio. A cada dia basta o seu cuidado. Então, há 2000 anos atrás, o mestre já falava a respeito de não vos inquieteis, ou seja, não sejais ansioso pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã ele cuidará de si próprio. E outra coisa interessante que Mateus deixou registrado: a cada dia terá o seu cuidado. Muito bem. Se Mateus, seu mestre, já falou, não se inquieteis, não seja ansioso, é porque existia ansiedade. E a ansiedade deveria ser muita, porque senão ele não teria feito nenhuma referência, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olhando um pouquinho mais, vamos falar de Paulo em carta ou epístola aos Filipenses. É o capítulo 6, versículo 8. Não sejais ansioso por coisa alguma. Não sejam ansiosos por coisa alguma, mas pelas orações, pelas súplicas, pelas ações de graça, apresentam a Deus. Então, Paulo já citou também, só que ele foi muito claro. Não andem ansiosos por coisa nenhuma. Foi direto e objetivo. O não inquieteis com o dia de amanhã. Ele já foi mais claro ainda, foi mais a fundo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela prática das orações, das preces, das meditações, chegam até
Deus. Então, isso há 2000 anos atrás. Só fazendo aqui um parênteses que eu acho bastante interessante, Paulo foi o precursor do ensino à distância. É isso mesmo. Paulo foi precursor do ensino à distância. Por quê? Paulo não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Paulo viajava muito. Então, ele escrevia cartas. Então, nas suas cartas, ou que se diziam as epístolas, eram aconselhamentos, eram todos ligados à parte espiritual, a toda a parte do cristianismo que estava nascendo. Então, ele mandava para os seus amigos, os seus assistentes, né? Ele escrevia, por exemplo, colocações de procedimentos, de protocolos, de aconselhamento, puxão de orelha. Ele deu uma vez um puxão de orelha muito grande em Tito, porque Tito ele reclamou que os gentios, porque na verdade era o seguinte, nós tínhamos os judeus e os não-judeus. Os não-judeus eram os gregos, os cipriotas, os indianos, assim por diante. E os judeus também, por sua vez, não se misturavam. Então, eles eram chamados de gentios. E Paulo foi o que queria trazer essas pessoas, os não-judeus, exatamente para o cristianismo. Então, Paulo, ele escrevia, então ele deu um puxão de orelha em Tito, dizendo que o Tito ele tinha que ser mais compreensivo, ele tinha que ser mais cristão, ele tinha que ter mais bondade, ele tinha que ter paciência e não ansiedade para resolver todos os problemas. Então, eles pegavam essas cartas, eles copiavam e repassavam, e estudavam tudo o que Paulo mandou. Em relação aos protocolos, eram os procedimentos que eles deveriam ter para com os que eles estavam procurando os adeptos, ou certo, para evangelização. Paulo foi um tremendo, vamos dizer assim, entre aspas, um professor, exatamente mostrando o caminho do cristianismo. E a palavra cristianismo nasceu entre Paulo e Lucas. Eles estavam em Roma, conviveram um bom tempo em Roma juntamente com Pedro, e aí eles queriam dar um nome que não fosse um nome dos seguidores de Cristo. Então eles falaram, não, vamos dar um nome, cristianismo. Então foi Paulo, junto com Lucas, que deram o nome de cristianismo. Então Paulo foi magnífico. Voltando novamente à ansiedade. Então nós já vimos que não se inquieteis com o dia de amanhã, não ande ansiosos por coisa alguma. Agora, se nós voltarmos ainda milhões de anos atrás, os nossos ancestrais eram chamados os Homo sapiens. Antes dos Homo sapiens, tinha os Homo erectus. Então, nós somos descendentes dos Homo sapiens. Viviam em cavernas, viviam na escuridão, tinham medo de trovões, tinham medo dos relâmpagos, eles tinham medo das enchentes, daquelas chuvas torrenciais e se abrigavam em cavernas. E as cavernas eram escuras. Então, essas escuridões, né, das cavernas, isso está sendo provado, hoje se prova, que geneticamente chegou até nós. Então, tem pessoas que têm pavor do escuro, têm medo do escuro. Repare que as crianças pequenas, até uma determinada idade, têm medo do escuro. E, em parte, isso vem através da genética. Hoje tem um ramo da genética, que é a epigenia, que se estuda as células e a genética. Então, a teoria de Darwin, da evolução da espécie, não é só ela que contribui para as modificações genéticas, mas nós temos 90 bilhões de células pelo corpo.
E essas células, está provado que cada célula tem uma memória. E na memória, ela vai ficando e ela vai passando de geração em geração até que exista uma modificação genética. Isso está hoje comprovado. Então, provavelmente, uma parte do medo da escuridão vem lá de trás. E eles, os nossos ancestrais, eles tinham que enfrentar os grandes animais de grande porte. Eles tinham medo. E o medo gerava ansiedade. Então, eles não saíam sozinhos para fazer uma caça. Eles iam em grupo, porque eles não tinham armas. Eles não tinham nenhum meio de combater ou abater esses grandes animais. E eles também não plantavam, não tinha ainda uma comunidade evoluída. Então, eles tinham medo. Quando eles enfrentavam esses grandes animais, a descarga da adrenalina era muito grande, porque os neurotransmissores, ou seja, os hormônios neurotransmissores, no caso, adrenalina, cortisol, que é proveniente também são das glândulas suprarrenais, porque são glândulas que estão na parte superior dos rins, suprarrenais. E descarregava isso no sangue, que exatamente era uma forma deles poderem reagir. Então, quando eles defrontavam com alguma coisa que dava medo, essa descarga de adrenalina fazia com que eles tomassem uma posição. Eles tinham duas hipóteses apenas: ou enfrentar esses animais de grande porte, ou correr. Como diz, né, hoje se diz, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. E era exatamente isso. Quando enfrentar, era correr. E aí vinha a descarga de adrenalina. E isso era constante. E isso começou a influenciar e a trazer o medo, gerar ansiedade e o pânico. Então, isso já vem lá de trás. Então, é interessante que isso não é coisa moderna, é muito antiga, a ansiedade. E quando nós lemos o livro A Gênese, de Kardec, que eu considero um livro extremamente saboroso, eu diria saboroso, porque é um livro que ele trata da parte da ciência ligada com a parte espiritual. Porque Kardec, quando ele codificou os seus vários livros, dando uma estrutura para o espiritismo, ele se baseou em 3 pilares, que é a espiritualidade, ou seja, a religião, ciência e filosofia. Então, todo o kardecismo está baseado em 3 coisas: filosofia, ciência e religião. E no livro A Gênese, ele trata exatamente da aproximação da ciência com a parte espiritual. Então, ele fala de cosmogonia, ele fala de cosmologia, como é que surgiram os planetas, os asteroides, as estrelas. Ele fala a respeito da parte geológica, como é que se fez os estudos da geologia, da botânica, e assim por diante. Então, na realidade, é um livro de ciência ligado com a espiritualidade. É fantástico. Eu já li várias vezes, e hoje, praticamente, eu estou terminando de montar um curso relativo à Gênese. O estudo da Gênese, mas de forma bem mais palatável. Então, eu aconselho a ler a Gênese. Leia nem que for em doses homeopáticas, não importa. Comece a procurar a entender. No meu modo de ver, é um livro, para mim, fantástico, tanto quanto os outros. E num dos capítulos da Gênese, eu achei interessantíssimo que quando o Kardec ele fala do instinto de conservação ou instinto de preservação da espécie. Nós temos que preservar a espécie. E, por outro lado, nós temos a inteligência. Então, nós temos a preservação e a inteligência. São 2 extremos que ele considera. Então, quando uma criança nasce, ela não tem conhecimento, ela não tem uma inteligência desenvolvida.
É pouca inteligência, muito pouca. Mas ela chora quando está com fome, ela chora quando está com sede, ela chora quando está com gases acumulados no estômago, que começa a doer, ser desconfortável, uma dor de ouvido. E a mãe, todas as mães têm essa característica de conhecer o choro do seu filho. Pelo choro, ela sabe se é uma dor de barriga, se é dor de ouvido, se é fome, se é sono, não importa. Ela sabe. E é o instinto de preservação da criança. Quando ele começa a andar, ele quer se agarrar em alguma coisa. Por que ele quer se agarrar? Porque ele tem medo de cair, embora ele não saiba o que é cair. Mas é uma preservação, evitar um dano físico. Quando o mestre disse amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo. Esse a ti mesmo, exatamente é isso, é preservação da vida, é da autoestima que nós temos pela vida. Então, a criança, ela passa pela socialização familiar, depois ela vai para ela vai desenvolvendo a socialização familiar e depois ela entra na socialização da sociedade. Então, a parte social, ela começa a ter uma vida social. Os amiguinhos de escola, os professores, as professoras, ela vai se inteirando e a inteligência começa a desenvolver. A parte cognitiva começa a se fortalecer a partir dos 6, 7 anos de idade, por aí. E na medida que a inteligência vai aumentando, a parte da preservação, ela vai ficando um pouco de lado. Nós nunca podemos perder o medo. O medo faz parte da nossa sobrevivência. A ansiedade, ela faz parte também. A ansiedade nos leva a refletir. Então, só que tem que ser uma ansiedade e um medo gerenciado. Ele não pode ser um medo exacerbado, um medo desmedido, que aí já é fobia. E a ansiedade não pode ser muito grande, porque ela também começa a trazer problemas psicossomáticos. Então, esse é o cuidado. Temos que ter medo, sim, temos que ter ansiedade um pouco, sim, mas com muita cautela. Então, essa parte da Gênese que Kardec colocou de uma forma, eu acho que foi uma forma brilhante, é mostrando. Então, quando desenvolvemos toda essa parte, no meu ponto de vista, existem 3 formas que podemos ter fobia. A primeira delas é por um problema orgânico. O segundo é por um problema emocional. E terceiro, por um problema espiritual. Então, nós podemos ter 3 tipos de problemas que podem acarretar medo, muita ansiedade e pânico, fobias. Isso é meu ponto de vista. Quando nós falamos em origem orgânica, pode ser que exista um desequilíbrio na comunicação entre os neurônios. Nós temos 90 milhões de neurônios no cérebro, e eles se comunicam através das sinapses. São descargas, como se descargas elétricas. Existe um processo bioquímico. E então, pode ser que aquela pessoa, ela nasceu com um problema genético. Então, ela pode ter um distúrbio cerebral, ela pode ter um problema neurológico, ela pode ter uma disfunção bioquímica. Então, tem uma série de problemas físicos ligados ao cérebro. E aí que existem os psiquiatras, os médicos que tratam da parte neurológicas e também toda a parte ligada à parte da bioquímica que se dá no cérebro. Nós temos no cérebro, hoje, já se chegou a detectar 90 tipos diferentes de hormônios neurotransmissores que vão influenciar em toda a nossa vida. Então, esse é um cuidado. Existe aí medicamentos. As medicações é que vão proporcionar um alívio, às vezes uma cirurgia ou alguma outra alternativa. Quando nós falamos aí já na parte emocional,
é um distúrbio emocional, pode ser que é um problema que está no subconsciente, que o grande psiquiatra, o psicólogo Jung, que ele foi contemporâneo de Freud, ele dizia que os grandes problemas que nós temos, muitas vezes, estão no inconsciente ou no subconsciente. E, mais ou menos, o subconsciente é como se fosse um porão ou um quarto onde se guarda, entre aspas, os bagulhos, as tranqueiras, que nós vamos acumulando. Então, você acumula caixa com livros, discos, cartas, fitas, discos, CDs, tem lá um monte de coisa, muita coisa. E fica armazenado, e vai ficando, até que um dia você vai lá, abre uma caixa, vê uma carta, vê alguma coisa, vai te remeter ao passado. Então, no subconsciente também existem problemas ligados a essa parte emocional. Aí é que entram os psicólogos, os terapeutas. Eu tenho amigas psicólogas e um amigo psicólogo, grandes profissionais, que estão usando as orações para tal, para ajudar a resolver esses problemas. Depois nós temos também a de origem espiritual, que pode ser de vidas passadas, pode ser de reencarnações, pode ser de causas e consequências. Então, existe uma série de problemas que podem ser espirituais, ligada a alguma coisa que ficou lá no passado, alguma coisa que trouxe uma descompensação. Então, hoje, nós temos medo, primeiro, de perder o trabalho, principalmente hoje, por causa da pandemia. A pandemia trouxe um pânico muito grande, um medo muito grande, uma ansiedade grande. Esse medo, em parte, ele tem que ser benéfico, porque o medo faz com que eu use a máscara, que use o álcool em gel, que use o álcool, que use todas as recomendações, os protocolos de saúde, afastamentos, os confinamentos. Isso tudo foi um medo que nos faz realmente a sobrevivência. Então, esse pânico não pode ser um pânico exagerado, não pode ser uma ansiedade exagerada. Nós temos que gerenciar isso, mas temos que ter um certo cuidado. E esse certo cuidado é um certo medo, é uma certa ansiedade, que não pode ser exagerada, senão nós não vivemos, nos tornamos neuróticos. Eu tenho um amigo que trabalhou 40 anos numa indústria automobilística. E depois dos 30 anos, um dia ele conversando, ele me disse que quando ele saía para trabalhar, ele saía em pânico, porque ele tinha medo de chegar na empresa e dizerem para ele: olha, muito obrigado, você está dispensado. Ou por corte de pessoal, cortes de salários, acomodações, reengenharia. Então, ele ia com medo. Ele trabalhava com medo porque, quando chegava no fim do expediente, ele tinha medo de ser chamado no RH para ser dispensado. Aí ele ia para casa um pouquinho mais aliviado, só que aí já o cortisol, a adrenalina, a serotonina caiu muito, houve uma descompensação. E hoje ele é aposentado, só que ele tem pressão alta, depressivo, tem síndrome, não digo que é o síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico é aquela falta de ar, acelerar o batimento cardíaco acelerado, parece que está tendo um infarto, sudorese muito, suor, falta de ar, parece que vai morrer. E ele tem um pouco disso, mas tudo foi originado pelo medo de perder o emprego. E isso acabou com a sua saúde. Então, note, quando nós falamos em como lidar com isso, aí que vem as orações, as preces. Foi o que Paulo disse, que nós não podemos nos sermos ansiosos com nada. Na realidade, o que ele quis dizer, que nós temos, que quando ele diz as preces, etc., porque hoje está provado, desculpe, hoje está provado cientificamente que a prece, as meditações, essas concentrações de pensamento, as reuniões, às vezes uma palestra,
que se faz nos centros espíritas, ou mesmo em outras religiões, esses encontros criam uma energia muito grande. E aí é que produz um dos neurotransmissores fundamental, que é a serotonina, que ela é chamada também de hormônio da felicidade. Hormônio da felicidade, que é a serotonina. E ela é produzida quando nós estamos orando. Ela é produzida quando nós estamos meditando. Hoje, aqui, nós estamos conversando, falando de Deus, de Mateus, de Paulo, da parte cristã. E isso provoca um bem-estar. Esse bem-estar que você está sentindo nesse instante, eu estou sentindo um bem-estar aqui nesse instante que eu estou falando. É a serotonina que está sendo produzida. Porque o pensamento é uma forma de energia, está provado. Como nós temos, por exemplo, o calor é uma onda de energia térmica. A luz é uma energia luminosa em trânsito. O som, que vocês estão me ouvindo, é uma energia sonora em trânsito. O pensamento é uma energia em movimento, em trânsito. Como o calor, como a luz, como o som, o pensamento também é uma energia em movimento, que vai até a glândula pineal, e a glândula pineal, através de todo o sistema biofísico, bioquímico, vai produzir os hormônios, principalmente, por exemplo, a dopamina, que nós temos que ter pela manhã, levantar para ir trabalhar. Nós temos que ter a serotonina já um pouco mais para o fim da tarde, depois a melatonina à noite para repousarmos, e também tem uma outra, oxitocina. Oxitocina, ela é chamada de hormônio neurotransmissor do amor. Uma mãe, quando está aleitando o seu filho, alimentando, ela tem um amor tão grande pelaquela criança, é um amor fantástico. Então, ela tem uma vibração muito grande, a frequência de vibração é grande. Então, o que acontece? Aquele pensamento dela vai ser transmitido para a glândula pineal. E a glândula pineal, através de todo o seu sistema, no sistema neural, vai produzir oxitocina. E a oxitocina, a criança vai receber esse tipo de hormônio, que é chamado hormônio do amor. A mãe e a criança vão se dar bem, se sentir bem. E essa criança vai crescer alimentada pelo amor. Então, o grande problema que nós temos hoje são os problemas psicossomáticos. 70% das doenças são psicossomáticas. É onde existem os distúrbios físicos provocados pelos nossos pensamentos negativos. Pensamento negativo não significa energia negativa. No meu modo de ver, não existe energia negativa. Energia zero, não existe nada. Vamos pegar o seguinte. A pessoa tem um pensamento negativo. Esse pensamento negativo se transforma em atos negativos, atos depressivos. E a frequência de vibração é uma frequência de vibração baixa e gera uma baixa energia. E essa baixa energia se transmite para o cérebro e essa transmissão para o cérebro é que vem nos causar problemas físicos, sendo que 30% é problema, como eu disse anteriormente, é problema orgânico. É uma coisa, remédios, tratamentos. Agora, a parte psicossomática depende do como nós pensamos. É aí que entra a espiritualidade, aí que entra as práticas religiosas, aí que entra a prece, aí é que entra a meditação, aí que entra o amor. Como João Evangelista escreveu uma frase que eu achei sensacional, que é no livro 1, no capítulo 6. Ele diz: quem não conhece Deus, não conhece amor, porque Deus é amor. Então, quem não conhece Deus, não conhece o amor, porque Deus é
amor. Então, o que é que nós temos que fazer? A parte ligada ao medo, ligada a essa parte da ansiedade, tem que existir, Kardec já mostrou isso, mas tem que ser administrada de forma racional e não se transformar em fobia. E qual é o melhor remédio para isso? Orações, as preces. E não só as preces, mas o ato de nós amarmos o próximo, o ato de fazer o bem, o ato de nós perdoarmos. Isso tudo nos faz bem. E é aí onde os hormônios neurotransmissores nos faz bem. Serotonina, a dopamina dentro da sua, vamos dizer assim, do seu equilíbrio, oxitocina. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. E assim nós encerramos a palestra nesse instante. Agradeço imensamente essa oportunidade. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que os pensamentos sejam os melhores pensamentos possíveis de amor, de gratidão, gratidão por tudo que nós temos, mesmo que seja pouco. Esse pouco tem que nos satisfazer. Isso que é importante. Esse amor, o amor familiar, o amor fraterno, o amor disseminado. Porque quem não tem amor não conhece Deus, porque Deus é amor. Que Deus abençoe a todos, com muita luz, com muita energia, com bons pensamentos e possamos assim seguir a nossa vida em frente. Muito obrigado.